Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, da Escola Manuel Marinho. Eu sou a professora Milvane Vasconcelos e essa aula é dedicada aos alunos do 7º ano. Nós vamos entrar agora, no capítulo 2, e esse capítulo ele vai trabalhar os reinos africanos. E o reino que nós vamos trabalhar agora, o primeiro reino que a gente vai ter, vai ser o reino Mali, certo? O livro didático para vocês acompanharem é da página 24 à página 30. O primeiro reino, nesse capítulo nós teremos 3, que são os Malis, os Bantus e os Yorubás. Só que nessa aula a gente vai aprender sobre os Malis ou malineses. Então, o continente africano, pessoal, ele não é um país, ele é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, Nele há vários países. Eu coloquei esse mapa aqui para vocês terem uma ideia, de alguns países da África da atualidade, só que a gente vai aprender os reinos que começaram lá no século XIV, século XIII. Então, a África é considerado o berço da civilização humana e essa civilização, muitos de nossos ancestrais são africanos, que vieram como escravos, pelos portugueses e devido às suas habilidades, se tornaram escravos aqui, mas muitos eram reis, príncipes, guerreiros, detentores aí de um grande saber e vieram para o Brasil para serem explorados. A África, nos seus aspectos físicos, a gente tem nessa parte aqui o grande deserto do Saara, que era uma terra que era controlada por povos nômades chamados de berberes. Eles controlavam as rotas comerciais que existiam nessa região. Mais abaixo, aqui no Senéu, nessa parte marrom escura, a gente vai ter um pedaço que era controlada pelos chamados povos negros, sudaneses, fulas, mandingas, hauá, e eles eram especialistas na agricultura, certo? Nesse mesmo espaço onde viviam os povos negros, nós temos 2 rios importantes, que é o rio Tigre e o rio Senegal, que mais à frente vão se tornar dois países. Esses rios eles eram tanto importantes para escoar as rotas comerciais como a plantação, como a agricultura e a agropecuária. Vai ser nesse mesmo espaço que vai surgir a civilização Mali, que nós iremos estudar neste capítulo, o Império Mali. Aí eu coloco aqui, eu utilizo o mesmo mapa para mostrar que o Império Mali ele vai surgir nessa parte do Senéu, abaixo do Saara, certo? E vai ser uma civilização que vai se emergir dentro do território do rio Senegal e do rio Níger. É importante ressaltar que as grandes civilizações sempre procuraram água e terras férteis para começar a se desenvolver. Essas terras eram consideradas terras dos mandingas, chamados também de povos negros. É por isso que a pessoa hoje em dia fala, vai fazer uma mandinga, fazer uma macumba, A macumba é um instrumento musical e as mandingas são os chás que esses povos faziam no seu território. O que a gente sabe sobre o Império Mali, ele é passado através dos griots ou griotes, que são uma personagem muito importante no reino africano, que eu trago aqui para vocês. É o papel dos griots. Os griots é como se fossem pessoas mais antigas, detentores de saber, que repassavam as histórias, transmitiam as histórias através da oralidade e o que a gente se sabe entre os rios, entre os povos malês, é que os griots eles contavam essa história. Tanto que a importância dos griots na sociedade, ela vai até os dias de hoje. São aquelas pessoas mais idosas que sentam, em volta, eu coloquei até essa imagem, e ela começa a contar as histórias. Nessa época do Império Mali, na sua importância e na sua oponência, os griots, eles faziam mais ou menos um papel de professores, de sacerdotes, As pessoas que tinham mais condições
elas contratavam esses griots para ensinar os seus filhos. E quando esses griots morriam, eles eram enterrados próximo às árvores chamadas de baobás, que eram as árvores do saber. Então, os griots eles são de fundamental importância naquela época e até os dias atuais. A formação do Império Mali, pessoal, ela vai dar do ano de 1240 até 1645. Nesse período aqui, ele vai surgir do oeste para o leste e vai ter as suas vitórias entre as pequenas tribos locais e vai surgir o Império Mali. Ele vai controlar a efervescência e a riqueza vinda das rotas comerciais e da agricultura. Ele vai tanto controlar as rotas comerciais do sal, do marfim, das peles, dos tecidos, como também vai ser atraído pelas atividades agriculturas e comerciais. Uma grande ênfase que foi dada nesse Império Mali, que os comerciantes muçulmanos eles já tinham a religião e ele começou a converter as pessoas desse império, chegando até o imperador. E o Império Mali se torna o maior império muçulmano da região. Nós temos duas cidades bem importantes, né? Tombuctu e o centro africano de Mali, que eles vão ser o quê? Um importante centro comercial, vai ser uma rota que vai ser utilizada por todos aqueles povos da região. Ela vai ser fundada em 1110 e ela vai conquistar o seu apogeu até 1645. Ele era um centro comercial de todas as transações que passavam naquela região, canalizando o ouro, trocas de escravos, o marfim, né? Até a venda de escravos que vinham para o Brasil, eles passavam por essa cidade. O Império Mali, ele surge, né, na sua imponência e ele também tem o seu declínio através de disputas de poder entre os próprios líderes, que levou ao seu declínio. Muitos dos seus líderes foram vendidos como escravos e vieram para o Brasil, alguns deles. Mas isso será cenas para as próximas aulas.